E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do CBO, hoje com o tema de preenchimento de cavidades anoftálmicas. A gente tem o prazer de receber aqui a doutora Silvana Scheline, da Unesp, que vai nos elucidar aí várias dúvidas sobre o caso, né, sobre o quadro aqui que a gente vai discutir. Doutora Silvana, obrigado pela presença, né? O tema, a gente já vinha conversando aqui um pouquinho antes, assim, é um tema que eu não sou da área, então as perguntas vão ser leigas, mas é o objetivo do podcast mesmo que a gente tenta esclarecer isso tudo, né? Obrigado pela presença, primeiramente. Eu que agradeço a você e agradeço ao CBO pelo convite e parabenizo o CBO pela iniciativa. Obrigado. Bom, vamos lá. Então, assim, primeira coisa que é interessante a gente discutir são as causas de cavidade, né, de anoftalmia, né? Ainda assim, quais são as mais prevalentes no país, né? O que tem acontecido com relação a isso? A cavidade anoftálmica é a cavidade que não possui o olho. E nós podemos ter como causas a causa congênita, a criança já nasce sem o olho, pode nascer sem o olho totalmente ou nascer com um olho pequeno, um olho microfitálmico. E então essa seria uma causa congênita. Existem as causas por trauma, eu acho que essa seria a maior ocorrência, seriam as cavidades que decorrem de traumas graves, às vezes acidentes de trânsito, às vezes acidentes com materiais pontiagudos, tesouras, crianças com materiais pontiagudos, brigas, né? Então, Sim. trauma é uma grande causa. Uma outra grande causa seriam os tumores, né? Nós precisamos, às vezes, remover os olhos por tumores intraoculares, na criança mais é o retinoblastoma, no adulto é o melanoma. E eu acho que uma grande causa a ser citada também são as infecções. Por exemplo, algumas cirurgias, principalmente cirurgias de catarata, vitrectomia, cirurgias intraoculares, nós podemos ter contaminação, mesmo um transplante de córnea, nós podemos ter contaminações e essas contaminações evoluírem então com infecções graves que acabam não tendo efeito com o tratamento de antibiótico terapia, a gente precisar da remoção do conteúdo do olho. Sim. Então essas seriam as causas. E pensando, então, nas causas e como que a gente conduz, né, por exemplo, se a gente pegar lá na infância, né, por exemplo, as causas congênitas, aí, como é que, é claro que cada caso é um caso, mas de forma geral, como é que se conduz esses casos? Uma criança nasceu, chegou num consultório, como que você encaminha e como que é o processo depois já na mão do especialista? É importantíssima essa pergunta, porque assim, quando a gente tem uma criança que nasce sem o olho, o que vai acontecer? Ou uma criança que nasceu com um olho muito pequenininho, existem vários graus de microftalmia. Um olho muito pequenininho, ou ausência do olho, anoftalmo ou microftalmo congênitos, o tratamento precisa ser rápido. Por quê? Porque o que faz crescer a órbita e o tamanho que essa órbita vai ter na fase adulta é o crescimento, principalmente, que acontece nesses primeiros anos de vida. Até o terceiro ano de vida, a órbita tem 90% do tamanho da órbita adulta. Perfeito. Então, eu não posso pegar um bebê que acabou de nascer e ficar esperando que ele tenha uma certa idade para tratar. Antigamente, a gente falava assim, nós vamos fazer o uso de expansores externos, que seriam, assim, próteses externas, você colocaria e a cada semana, a cada mês, você iria aumentando para que as pálpebras crescessem. Sim. Mas os levantamentos que nós temos na literatura mostram que só essa conduta não expande a órbita. Sim, a parte óssea, né? A parte óssea Sim. acaba não crescendo. Sim. Então, antigamente, quando eu dava uma aula disso, eu falava, você espera até 3 anos, depois aí a gente, nos 3 anos, nós vamos fazer cirurgia. Agora não. Agora, é preferível que você faça de imediato, quando a criança é pequenininha, eu já fiz em criança de 15 dias de vida, dermoadiposo, um enxerto dermoadiposo, porque essa gordura dentro da órbita, a gordura, todo mundo sabe que ela tem capacidade de se autoproduzir, capacidade totipotente, que a gente fala, né? Perfeito. Então, a cavidade, ela vai poder crescer conforme a gordura vai crescendo. Perfeito. Perfeito. Ela tem um papel de Simetria. expansora e Isso. justamente de provocar esse Ela crescimento cresce com orbitário. o crescimento da criança. Perfeito. E com isso, então, eu tenho a possibilidade melhor de ter uma simetria quando essa criança for adulta. Então, não bastam os expansores externos. Os expansores externos devem ser combinados com
o enxerto dermadiposo. Excelente. Fantástico. E existe Fantástico. um problema aí com relação a esse assunto, quando a criança tem um microftalmo. Perfeito. Porque, às vezes, se a criança não tem nada, é fácil. Sim, Os pais sim, vão topar uma sim. cirurgia Só se de tem, se colocar. tira ou não tira o olhinho, né? Mas se tem um olhinho, aí você tem que pôr muito na balança. Sim. Então, você tem que avaliar muito bem esse olhinho. Você tem que imaginar se esse olhinho pode ter um desenvolvimento, porque existe desenvolvimento do olho microfitálmico. Existem olhos microfitálmicos que Sim, possuem sim, visão. sim, sim, Então, perfeito. quando existe uma microftalmia e que o olho não é muito diferente do olho contralateral, aí sim você vai ter uma dificuldade maior de fazer o que eu falei agora, o que eu Sim, falei sim, sim. anteriormente. Porque o que eu falei anteriormente vale muito bem para anoftalmia. Perfeito. E no segundo caso, não, da microftalmia, né? Na microftalmia E vai precisa acompanhando avaliação. por imagem, assim, que imagem Você que vai usando precisa hoje em dia? isso, nós temos vários a oftalmologia cresceu demais, né, nós podemos fazer uma boa avaliação do olho e, seria interessante que a gente fizesse um ultrassom para saber o tamanho antero-posterior do olho, aí você classifica se essa microftalmia é leve, leve, moderada ou grave. Perfeito. Nesse ultrassom também você pode ver estruturas intraoculares, saber como esse vítreo se encontra. Às vezes esses microftalmos, eles não possuem nenhuma possibilidade de visão. Se você tiver lá um descolamento de retina associado Sim. com outras alterações do vítreo, né? Persistência do vítreo primário hiperplásico. Então tem algumas etiologias que levam você a já poder dizer para os pais, Sim. não existe chance. Você pode deixar aí, remover esse olhinho, porque não existe chance. Perfeito. Mas existem outros olhos que são, assim, portadores de catarata congênita, que você pode indicar uma cirurgia de catarata. Então, vai de caso a Sim. caso, né? E da experiência que você tem com os casos e do estudo que você vai fazer de cada caso. Ou seja, mais uma vez, a importância de encaminhar, obviamente, para um especialista, né? A gente, como não Tem. especialista, não Isso. tem a capacidade de fazer uma avaliação dessa e, É. eventualmente, uma avaliação mal feita leva a uma sequela permanente de assimetria de face, que é realmente Além da simetria de estigmatizante. face que a gente está pensando, a gente tem que pensar se existe potencial de visão, porque o papel do oftalmologista, em primeiro lugar, é a visão, Perfeito. não é? Sim. E depois nós temos que pensar na parte estética. Vamos supor que a criança tenha um microftalmo e que esse olhinho que se encontra na cavidade, você chegue à conclusão que ele pode ter alguma função no futuro. Existe chance de você colocar alguns conformadores para fazer a expansão da pálpebra e deixando o olho se desenvolver. Perfeito, perfeito. Então, Sim. são os conformadores que você tem com a córnea e a pupila livres. Então, existem diferentes modos de tratar Perfeito. e nós precisamos saber como vamos tratar Está cada super caso. claro, porque eu não entendo nada disso e estou aqui Deu entendendo. para entender? Tá bom. O Ótimo. objetivo é que eu não saiba mesmo, justamente para que fique claro, né? Se tiver dúvida, a gente vai te perguntando. Tá certo. Então a gente falou das causas congênitas, né? Como é que conduz, acho que tá bem claro, acho que são informações super relevantes para a oftalmologia em geral. E no caso, por exemplo, das causas traumáticas, né? Assim, Os hoje em dia, como é que traumas. tem sido a condução Olha, desses casos? eu acho isso interessante também, Marcos, porque a oftalmologia cresceu muito. Faz muitos anos que eu sou oftalmologista. Acho que eu posso até dizer, faz 42 anos que eu sou oftalmologista. Os traumas, antigamente, eles tinham um prognóstico muito pior, né? Sim. Nós podemos agora, sim, tratar bem um trauma perfurante, um trauma penetrante. Nós podemos, sim, remover os corpos estranhos que estão no vítreo. E nós temos chance de recuperação. Então, todas as vezes que você estiver tratando um paciente, pensar sempre se existe chance de recuperação. E o número eu falo que existe uma relação entre o número de eviscerações que você faz pós-trauma com a qualidade de assistência que você presta. Perfeito. Né? Se a qualidade for boa, você reduz a necessidade de remoção do olho. Né? Tem uma coisa muito importante no caso do trauma, que talvez fuja um pouco do nosso assunto, que é: será que o olho traumatizado vai levar à oftalmia simpática? Né? Será que eu preciso remover rapidamente esse olho pelo risco que eu tenho de desenvolver oftalmia simpática?
E saiu um artigo nessa última revista da UPRS, uma revisão sistemática, maravilhoso o artigo, gostei muito, e eles comentam fatos assim bastante relevantes com relação à incidência da oftalmia simpática em olhos traumatizados. A gente tem chance de ter oftalmia simpática nos primeiros 14 dias, depois disso, após trauma, depois disso diminui ou não. Então, todos esses aspectos são muito bem discutidos no artigo. Só para fazer um resumo do que eu li, Sim. O risco de oftalmia simpática, nós sabemos, é muito pequeno. Então, nós podemos, sim, recuperar esses olhos, tentar manter a visão. Porque tem gente que fala assim, vamos viscerar rápido, Sim, que existe, sim. vamos enuclear, né? Enuclear mais ainda do que viscerar, Sim. remover tudo pelo risco, né? Então, o risco é tão pequeno e existem tão poucas evidências científicas que esse risco é real, que nós devemos, sim, tentar recuperar os olhos. Uhum. Não é? E aí, se você chegar à conclusão mesmo que esse olho é SPL, que você não tem chance nenhuma, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar esse olho inteiro ou nós vamos eviscerar esse olho? Qual é o maior risco de oftalmia simpática? Na evisceração ou na enucleação? Perfeito. Isso é discutido também naquele artigo. Então, existe um risco um pouquinho maior, mas muito pouquinho, é 0,000 alguma coisa, Sim. na evisceração. Mais na evisceração do que na enucleação. O que não justifica enuclear todo mundo, né? Perfeito. Então, podemos eviscerar. E quando a gente tem causas tumorais, algum cuidado especificamente? Porque depois a gente ainda vai chegar, a gente vai finalizar com a parte do tratamento em si, né? Mas... Outra coisa são os tumores. Sim. Os tumores também. O tratamento dos tumores evoluiu muito, né? Uhum. Quando eu comecei na oftalmologia, ninguém falava em placa radioterapia com as Sim. placas. E agora, esse tratamento, ele é tão colocado nos retinoblastomas como nos melanomas, né? E isso também reduz a chance da gente precisar remover o olho e da gente perder a visão por causa dos tumores. Não é uma realidade para todos, mas é uma realidade que nós devemos lutar para que seja para todos, porque isso sim é uma coisa muito importante. Sim, o Brasil ainda precisa de centros de O tratamento. Brasil precisa de centros, não são tecnologias que sejam muito difíceis. Sim. O treinamento para a colocação das placas não é difícil. Uhum. Eu acho que mais mesmo é a produção dessas placas, que ainda emperra um pouco no nosso país. Mas são chances que vêm se vislumbrando aí. Eu queria chamar a atenção que o número de cirurgias diminui outra vez por conta do tratamento correto, melhor que fica disponível. Na fase inicial, né? Mas precisando, a gente precisa tirar, né? Então, se for no caso do retinoblastoma, nós sabemos que ele cresce pelo nervo. Então, uma enucleação com um coto bem grande de nervo óptico para a gente ter uma chance melhor de remover esse olho de uma forma... E aí, essa enucleação, no caso da suspeita de retinoblastoma, é uma enucleação diferente. Eu tenho que luxar esse olho da cavidade para que eu corte um coto maior de nervo óptico, impedindo aí de eu deixar alguma coisinha de nervo aí ainda nesse local. E no melanoma, o cuidado seria também a gente ter bem certeza, né, que esse melanoma já não ultrapassa a esclera, né, porque senão vou fazer uma enucleação e atua, né, já passou a esclera. E uma vez uma cavidade se tornando anoftálmica, né? Hoje em dia, a gente sabe da dificuldade das esferas, né? No Brasil e tudo mais. Infelizmente. Qual que é a melhor técnica e hoje em dia, o que tem sido utilizado? Olha, se a gente não estivesse vivendo esses dias que nós estamos vivendo, eu falaria para você, nós faríamos evisceração em 80% dos casos de olhos que seria necessário, e 20% a gente teria que fazer a enucleação. A enucleação ficaria reservada para os tumores e para os olhos muito mal formados, e os outros a gente faria evisceração. E dentro da esclera que sobrasse da evisceração, eu colocaria uma esfera, e nos olhos que eu enucleasse, eu colocaria uma esfera dentro de uma esclera de banco de olhos, e aí... Isso seria colocado dentro da cavidade e por cima de tudo iria uma prótese externa e eu reabilitaria o meu paciente dessa forma. Mas a questão de uns 8 anos, a gente vem vivendo uma fase diferente no Brasil, que é a indisponibilidade das esferas. E eu queria chamar a atenção das pessoas que existem 2 tipos de esferas.
um tipo de esfera que é lisa, que a gente fala não integrável, e a esfera integrável. Essa esfera integrável, ela surgiu em 1987 e era para que a gente pudesse acoplar um parafuso nessa bolinha que é colocada na cavidade, e esse parafuso ficaria acoplado à esfera, a prótese externa, para transmitir melhor o movimento. Perfeito. Esse tipo de macho-fêmea que foi desenvolvido nessa década de 80 do século passado, não vingou, porque essas esferas elas eram de hidroxiapatita, geravam muita inflamação. E aí o que se desenvolveu mais foram as esferas de plástico, né, que é o polietileno poroso. E essas esferas de polietileno poroso, elas não comportam o macho-fêmea porque não existe a cicatrização. Bom, então, o que aconteceu com o desenvolvimento das esferas? Eu perdi justo o ponto-chave, que seria o uso da esfera integrável, que seria a acoplagem do parafuso. Se eu perdi isso, qual é a vantagem de usar o polietileno ou a esfera lisa? Sim, perdeu seu sentido. Perdeu o sentido. Além de perder o sentido, o polietileno, todos os materiais estranhos que você colocar no seu corpo, você é do glaucoma, você sabe, você pode ter chance de rejeição. Né? Todos que não são do seu corpo. Mas o polietileno poroso, ele tem uma superfície menos lisa. E isso pode fazer mais erosão da conjuntiva, que a conjuntiva é muito fina, não comporta essas coisas. Então, existe muito mais chance de eu ter uma exposição da esfera do que se eu usasse uma esfera lisa. Mas aí, no nosso país, nós temos a aprovação da Anvisa para a esfera porosa, que é importada. Custa uma fortuna. Ou seja, na prática é indisponível, de tão caro que é, no sentido de se ela fosse disponível, o que eu queria mostrar para as pessoas é que se ela fosse disponível, ela não seria melhor. Ok. Se ela tivesse no SUS, o polietileno poroso, eu trabalhei no exterior, eu tinha o polietileno poroso, a hidroxiapatita e a esfera de Miles, as três na minha mão. Eu usava a esfera de Miles. Isso porque fiz muito experimento. Isso eu tiro de experimento científico. Mas tem hoje em dia disponível no país a esfera de Miles? Não. Não é. Mas o que eu quero dizer para as pessoas, não usarem a outra pensando que ela é melhor do que a de Miles. Esse é uma falha conceitual. Uma falha conceitual. Perfeito. Não precisa sujeitar o paciente a gastar um dinheiro numa coisa que não é superior. Judicializando a questão, né? Ou judicializando a questão. E hoje em dia, então, qual que seria a melhor opção, assim, com relação aos enxertos dermatoadiposo? O enxerto dermatoadiposo, no momento, é a melhor opção. Porque tudo que é da gente não tem rejeição. Sim, perfeito. O enxerto dermatoadiposo está disponível no corpo humano. A cirurgia, para o cirurgião, fica um pouco mais difícil. Porque é mais fácil você pedir uma esfera, vem aqui, pum, pus a esfera. Do que você ir lá no sítio doador, retirar o enxerto. Você tem que preparar. São 2 sítios de cirurgia. Vai no sítio doador, vai lá e transpõe. Então, é mais difícil. Só que é o que nós temos e é uma opção muito boa. Então, a gente tem visto no Brasil crescer muito o número de pessoas que usam enxerto dermatoadiposo, e não só no Brasil. No exterior também, as pessoas estão se voltando para o enxerto dermatoadiposo. Mesmo com a disponibilidade das esferas, por aquilo que eu comentei. A chance de exposição, a chance de extrusão, a necessidade de reoperação, tudo isso. A meu ver, se pudesse escolher, eu escolheria o que tem menos risco de rejeição no futuro. Menos risco de complicação, eu fico, até gostei muito que você me fez essa pergunta, porque eu fico imaginando que um médico de consultório, ele pode se sentir diminuído, porque ele não tem uma esfera importada, e ele vai ter que fazer um enxerto dermatoadiposo. Não se sinta assim. É uma opção ótima. Perfeito. Enquanto não tivermos outras aprovações pela Anvisa, desenvolvimento de novos biomateriais, essa é uma linha de pesquisa que eu tenho na minha escola. Eu estudo biomateriais. É uma coisa que a gente precisa muito desenvolver outras coisas novas. A medicina avança muito e logo nós vamos ter, tenho certeza. Mesmo que não seja na minha era, vem aí gente que vai acabar desenvolvendo. Mas mesmo com o avanço, né, por exemplo, uma técnica já antiga, o dermatoadiposo ainda é uma ótima opção, né? Especialmente num país com as características do país, características né? Sociais, econômicas, né? Com as lutas que nós enfrentamos, né? Com tudo que a gente enfrenta. Perfeito. Doutora Silvana, só posso agradecer a sua disponibilidade, a sua clareza em colocar os temas aqui pra gente.
E, mais uma vez, nosso muitíssimo obrigado em nome do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Eu que agradeço, foi uma oportunidade de divulgar isso que eu gostaria muito que as pessoas soubessem. E estou às ordens sempre que vocês precisarem. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, este e outros temas, né? A gente vai ter aqui no CBO, eu sempre erro a câmera, né? Este e outros temas a gente vai ter no podcast do CBO, então mande seus temas, né? Mande as suas dúvidas com relação ao tema que a gente abordou aqui hoje, né? Os canais do CBO estão abertos para todos vocês. E, mais uma vez, obrigado pela atenção, pelo carinho de todos. Divulguem. Um abraço.